bolinhos e bolinhas! Hoje a gente vai fazer esse bolinho de chocolate. Olha a cara desse bolo. E é um bolo bem chocolatudo, não é massa de pão de ló, é uma massa de chocolate úmida, muito chocolatuda. Você nem vai precisar molhar essa massa, eu te garanto. E o recheio é um recheio de brigadeiro dark, um brigadeiro assim bem tenso, bem delicioso. E por cima a gente vai colocar essas raspas deliciosas de chocolate ao leite e chocolate meio amargo. Não tem erro pra ninguém. E se você ainda não pegou suas apostilas aqui do canal, são apostilas digitais, corre e pega no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então eu vou começar aqui colocando 2 latas de leite condensado, lembrando que se você quiser fazer metade, é só colocar tudo na metade, tá? E aqui também eu vou colocar 2 caixinhas de creme de leite. Não use o creme de leite da Nestlé, tá? Porque ele tem muita goma e ele deixa o brigadeiro gelatinoso. O brigadeiro tem que ficar cremoso, então usa outro creme de leite de boa qualidade, tá bom? E aí você vai misturar isso aqui. E aí o que que vai acontecer? Aí, gente, eu vou pegar aqui 100 ml de leite integral, vou colocar 1 colher de sopa de maisena, vou misturar tudo muito bem. Quando você misturar tudo muito bem, tiver bem misturadinho, é só jogar na sua mistura de leite condensado. Dissolveu tudo, vai jogar aí na sua misturinha de leite condensado com creme de leite, dá uma mexidinha, né, pra ficar mais homogêneo. E aqui a minha panela, gente, tá desligada ainda, tá? Primeiro a gente vai colocar todos os ingredientes. E agora eu coloquei 200 gramas de chocolate meio amargo. Gente, tem que ser meio amargo, tá bom? Porque senão vai ficar muito doce. E aí é chocolate meio amargo nobre, picado. Pode usar aí da Nestlé, da Garoto, qualquer marca assim que não pode ser fracionado, tá, gente? Pra ficar brilhoso e lindo e gostoso tem que ser um chocolate bom. Então usem um chocolate bom, 200 gramas, tá bom? E aí você vai misturar isso até ele derreter todo, né? Ele vai derreter e vai virar uma mistura líquida com chocolate derretido. Olha só como ele começa, né, a ficar. Ele fica cheio de pontinhos da gordura do chocolate, que é da manteiga do cacau, da massa do cacau, e fica assim mesmo. Então, continua misturando. Então, aí, vamos continuar com o nosso chocolatezinho. Agora, eu vou pegar um pouco desse brigadeiro aí que ainda tá fazendo, desliga o fogo, ele tá mole mesmo, tá? Você vai colocar aqui, nesse pouquinho, 1 colher de sopa de chocolate em pó 50%, vai misturar bem, até ficar quase dissolvido tudo assim, e vai jogar de volta aí na sua panela. Por que que eu faço isso, gente? Porque se você jogar o chocolate antes aqui na panela, ele costuma criar gruminhos, porque tudo ainda tá frio. Agora que ele tá quente, é que eu misturo um pouquinho, né, do chocolate em pó com um pouco aí da mistura e volto pra panela. Aí ele vai ficar um chocolate bem brilhoso no resultado e bem lindo, tá bom? Enfim, é assim que eu faço. Agora, quando ele chegar nesse ponto, assim, de um mingauzão bem grosso, né, soltando umas bolhas, assim, bem grossas, ainda não tá bom, tá? Né? Depois que ele chegou nesse ponto aqui, a gente ainda vai mexer por mais uns 5 minutos. Então, olha só, quando ele chega nesse ponto, ele já tá brilhoso e ele tá soltando muita bolha, né? Ele já tá espesso, assim, você joga, né? Mas você vai continuar mexendo. Aí, ó, olha só como ele vai ficar. Ele vai continuar brilhoso, mas quando ele estiver bom, ele vai soltar pouca bolha, tá bom? Você vai deixar, assim, no fogo baixo. Quando chegar nesse nível aqui, o fogo já tem que estar baixo, tá bom? Você vai cozinhar ele todo em fogo médio. Quando chegar naquelas bolhas grossas, você abaixa o fogo, tá? E aí deixa mais 5 minutos até chegar nesse ponto aqui. Olha como as bolhas se formam. É 1, 2 bolhas no máximo, tá vendo? 3 bolhas no máximo. Ela fica bem devagar. Quando chegar nesse ponto e ele tiver com esse brilho maravilhoso, tá? E você joga ele, ó, e ele cai por cima dele mesmo, tá vendo? Fica um montinho ali na panela. Então é porque ele tá bom, tá? E ele tá no ponto perfeito pra você rechear, cobrir e fazer o trabalho de bico. Gente, esse brigadeiro não tem erro, é maravilhoso, eu não sei nem explicar o sabor disso aqui. E relaxa, porque eu odeio coisa com amido de milho, não fica com gosto de mingau, de maisena, tá bom? Coloca agora num recipiente pra gente deixar esfriando.
E a gente vai colocar aqui todo o nosso chocolate e vai cobrir com plástico filme encostando no chocolate. Por quê? Para evitar, né, por causa da amilase, então para evitar criar aquela película chatinha. E aí você vai levar isso para a geladeira por aí umas 3 horinhas, tá? Não precisa estar gelado para você trabalhar. É até bom que não esteja muito gelado, ele tem que estar mediano, tá? Porque se tiver muito gelado, fica mais durinho, mais difícil de trabalhar. Mas mesmo assim, ele tem uma textura muito cremosa. Se você fizer de um dia para o outro, você até pode deixar fora da geladeira mesmo e depois no outro dia trabalhar, que ele vai estar com uma textura perfeita, tá? Ele aguenta aí uns 3 dias fora da geladeira tranquilamente. Eu só falo para colocar na geladeira para adiantar o processo de resfriamento e endurecimento dele, tá bom? Bom, e depois que a gente fez isso, vamos fazer aqui agora a nossa massa super simples. Eu vou colocar meu açúcar refinado com açúcar mascavo aqui e vou dar uma misturada com meu fouet. Gente, eu vou fazer primeiro os secos e depois os molhados. Você não precisa peneirar, mas se você quiser pode peneirar o açúcar mascavo, que ele sempre vem com gruminho, porque ele é úmido, tá? Eu amasso com a própria mão mesmo, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui cacau, chocolate 50% cacau. Eu tô usando a marca Cical, mas pode ser da marca que você quiser. Eu coloquei 100 gramas. Depois eu venho aqui com a minha farinha de trigo, que é 1,5 xícaras de farinha de trigo. E aí eu vou misturar tudo, tá bom, gente? Facinho mesmo. Não é inscrito ainda aqui no canal? Se inscreve, hein? Ativa o sininho. E aí, por último, eu vou colocar aqui 1 colher de sopa ou 7 ou 8 gramas de fermento em pó. Gente, importante, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E agora, em outra vasilha, eu vou misturar os molhados, que é o leite, o óleo, 2 ovos. Gente, toda a receita tá aqui embaixo, tá bom? Tudo em grama, em xícara, pra você seguir certinho. E aí, você vai bater esses molhados aí, eu vou colocar um pouquinho de nada de baunilha branca, no caso, essência de baunilha branca. E agora é só transferir os molhados para dentro da vasilha do seco. Essa massa aqui, gente, eu já fiz ela, há uns 5 anos, tá? Tem muitos anos que tá no meu canal, só que aqui eu tô fazendo por outro método. E aí a gente vai agora misturar ela bem misturadinho e depois eu vou colocar 80 ml de água bem quente, tá? Não precisa deixar ferver, mas ela tem que estar bem quente a água. E aí é só misturar. E aí a gente vai colocar isso aí nas forminhas. Eu vou usar 3 formas de 17 centímetros de diâmetro com fundo removível. E eu passo aqui desmoldante em spray, mas você pode usar manteiga e farinha também. Pode passar só embaixo, não precisa passar dos lados, mas se quiser passar dos lados também não tem problema. É só dividir isso aí igualmente e levar para assar a 180 graus, não precisa pré-aquecer seu forno. E aí o meu assou aqui por uns 28 minutinhos. Quando ela estiver bem assadinha, sem fio, um palitinho, estiver boa, tá ótimo. Gente, olha como ficou o nosso brigadeiro aí, depois que ele resfriou completamente, tá? Ele fica com essa textura bem legal, funciona para bico, para recheio, para você alisar. Eu vou colocar ele dentro de um saco de confeitar, não precisa colocar bico de confeitar nesse saco, só o saco mesmo de confeitar, e a gente vai fazer um furinho no saco. Gente, olha que massa lindíssima, e ela é super pretinha, ela é black mesmo, assim, claro que eu não tô usando cacau black. Se você usar cacau black, gente, assim, um pouquinho de cacau black, fica ainda mais pretinha, é maravilhosa. Essa massa é tão úmida que eu não vou molhar. Gente, eu não vou usar calda nenhuma nesse bolo, sem brincadeira. Vocês vão ver, faz aí na sua casa que você vai me dizer o que você achou. E aqui eu tiro as massas, né, de dentro das formas e tira esse topinho que fica em cima delas. Geralmente massas mais densas e feitas com óleo, às vezes elas dão esse topinho, tá bom? Por cima. E ele é bem meladinho por causa do forno que a gente assa, né, em temperatura mais baixa, sem pré-aquecer. Mas isso é normal e ela tá deliciosa. Usa esses topinhos aí pra você comer ou então fazer uns bolos no pote. Dá uma inventada aí. Agora que eu coloco a minha massa, viu que eu grudei ele com uma colinha com o próprio brigadeiro, né? É só colocar a sua primeira massa. Aqui a gente não vai fazer naquele método de pão de ló que eu coloco dentro da forma, no plástico, não. Aqui eu já vou fazer direto no prato que eu quero.
eu coloco a primeira massa e aí eu coloco um pouco do recheio, coloco a segunda massa, não precisa molhar, tá bom? E depois eu coloco a última massa, dou uma amassadinha de leve, né, pra firmar. E aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou embrulhar esse bolo num acetato específico para bolo. Você acha na internet, no Mercado Livre, é só digitar acetato para bolo, tá bom? De uns 20 centímetros aí de altura, de 15, enfim. E aí, você passa esse acetato em volta do seu bolo, deixa ele bem apertadinho e prende com uma fitinha. E aí, você vai levar isso aí pro congelador por 1h30. Depois, o que sobrou aí do seu recheio, você coloca aí 1 colher de sopa de creme de leite, puro mesmo assim, e mexe para ele ficar um pouquinho mais mole pra gente passar, tá bom? 1 colherinha de sopa, bem pouquinho. O meu tava até com soro, vocês viram, né? Então aí, depois de 1h30, o seu bolo deve estar bem mais durinho, bem mais firme. É só tirar o acetato e aí a gente vai trabalhar com esse bolo. Gente, a intenção minha aqui não é ensinar igual no meu curso, que eu ensino buttercream, fica super retinho, não. Esse bolo aqui a gente vai cobrir ele com chocolate em raspas, então você não precisa deixar ele completamente retinho, não preocupa com isso, tá bom? Só passa assim, tenta deixar o mais retinho que você conseguir, mas nem precisa de espátula de alisamento, né? Você só vai usar essas espátulas anguladas mesmo aí. Passa assim o mais retinho que você conseguir, né? E é só passar e pronto, gente. Não precisa preocupar que a gente vai lascar um monte de lascas nele aqui. O legal é ter essas espátulas anguladas, pelo menos, aí se você for trabalhar com confeitaria, assim, para vender essas tortas geladas, né? E agora que eu tenho chocolate nobre, eu continuo chamando de chocolate nobre, tem gente que não chama, mas eu ainda continuo, eu acho que isso aqui sim é um chocolate nobre. E aí o que a gente vai fazer? O meu eu tô usando da Garoto ao leite, tá bom? Pra gente vai fazer as raspinhas. Eu passo uma faca e faço essas raspinhas mais rústicas, parecendo uma madeirinha, mas tem gente que gosta redonda, então você vai pegar uma forminha chanfrada, igual essa que eu tô mostrando pra vocês, vai esquentar um pouco seu chocolate na mão, usando um plástico, e aí você vem passando no chocolate, ela vai ficando aquelas bolinhas redondinhas. Eu, particularmente, não gosto muito dessa bolinha, tá? Eu acho que esteticamente, no bolo, não sei, não é muito meu estilo, tá bom? Eu gosto de uma coisa um pouco mais orgânica, assim, que tem uma cara mais rústica. Então, eu gosto de fazer na faca. Mas você, se quiser, pode fazer as bolinhas, que vai ficar uma gracinha também. E aí, o chocolate que vai caindo, você vai reaproveitando. O que cair na bancada também, deixa a sua bancada bem limpinha, ou usa uma forma por baixo. Vai pegando o chocolate que tá caindo e vai jogando aí em cima do seu bolo. Completa todo o bolo com essa... né, com essas lascas, e aí tá prontinho o seu bolo, gente. Toda a validade também eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, rendimento, tá bom? Tudinho. E se você fizer essa maravilha lá, aliás, na sua casa, né? Me marca lá no Insta, que eu vou adorar ver, é @daiflaubert. Beijão, e agora é hora de comer essa maravilha.